Queremos saudar a todos os irmãos com a bendita paz do Senhor, seu alimento espiritual. Estaremos compartilhando a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo de número 10 e versículo de número 11. Eu vou proceder aqui à leitura da palavra do Senhor no livro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 e o versículo 11. Está escrito assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Eu vou repetir o versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Vamos fazer uma pequena oração. Nosso bom Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos compartilhar a Tua palavra. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma. Abra nossa mente, nosso entendimento para que possamos entender em nome de Jesus. Amém. Bem, nós acabamos de ler aqui uma passagem que é muito bem conhecida por todos nós. O tema da mensagem é: tem arca na tua casa. Importa aqui de antemão salientar que a arca da qual nós vamos falar é a arca da aliança, não aquela arca de Noé, não. Vamos falar a respeito da arca da aliança. É do nosso conhecimento que quando Davi assume o reinado em Israel, a primeira preocupação dele, ou seja, uma das preocupações que Davi teve, foi de trazer a arca do Senhor para o seio do seu povo, visto que no tempo do rei Saul pouco se falou da arca, pouco Saul se importou com a arca. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, achou por bem trazer a arca de Deus para estar no meio do povo de Deus, visto que a arca simbolizava, representava a presença de Deus. Então Davi achou por bem trazer Deus para estar no meio do povo dele, no seu reinado. É do nosso conhecimento, segundo a palavra do Senhor, que se nós não tivermos Deus em nossa vida, não temos coisa alguma que poderemos fazer. Então Davi tinha ciência disso. Tendo ele ciência disso, achou por bem trazer a arca para Israel. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi estava levando a arca, saindo da casa de Abinadab, eles colocaram essa arca, a arca da aliança, num carro novo para transportar para a cidade de Davi. E a Bíblia nos vai falar quando a arca estava no carro andando em direção à cidade de Davi, a Bíblia nos diz que o carro que transportava a arca foi balançando e a arca pendeu como se fosse cair. E a Bíblia vai nos dizer que Uzá saiu para segurar a arca, de modo que ela não caísse. Mas a palavra do Senhor diz que essa atitude de Uzá ir segurar a arca acendeu a ira de Deus, de modo que Deus o feriu e o matou naquele lugar. A Bíblia vai nos dizer que essa atitude fez com que Davi temesse ao Senhor e tivesse medo de levar a arca para a cidade de Davi. Então ele achou por bem deixar a arca na casa de Obed-Edom. Então a Bíblia vai nos dizer que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Durante 3 meses a Bíblia vai nos dizer que a casa e o próprio Obed-Edom foram abençoados por causa da arca que estava na casa de Obed-Edom. Então é ali onde entra o tema da mensagem. A bênção de Deus só vai fluir na nossa vida, vai fluir na nossa família, aonde nós habitarmos, se nós tivermos a arca de Deus. Se nós atentarmos muito bem para o versículo 11
diz que e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. Presta atenção, o Senhor a Obed-edom, diz aqui no versículo 11, deve ser a parte C, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom. Presta atenção, a Bíblia diz que o Senhor primeiro abençoou a Obed-edom. Obed-edom, esse que deu autorização para que a arca ficasse na casa dele. Então a bênção começou com o próprio Obed-edom. Depois de Obed-edom, a bênção foi para toda a casa dele, para os filhos dele, se que ele tivesse, para os familiares, se que havia familiares que viviam naquele lugar, para as coisas que viviam naquele lugar. Então a bênção veio sobre todas essas pessoas por causa da presença da arca. Então ter a arca na nossa vida, ela vai trazer bênção para nós, a todos os níveis. E há aqui que perceber que quando se trata de bênção, não está se falar só de ter dinheiro, não está se falar só de ter bens materiais, mas está se falar de ter, por exemplo, saúde, de ter aceitação na sociedade onde a gente vive, de ter aceitação no trabalho onde a gente trabalha, de ter notoriedade na escola que a gente frequenta. Se os irmãos têm atentado para a palavra do Senhor na vida de Davi, vão perceber que Davi, ele teve a presença, teve a aceitação, teve a notoriedade em 3 pontos da vida dele: na vida familiar, na vida do trabalho e na vida social. Vamos prestar atenção. A palavra do Senhor nos fala que quando Deus queria ungir a Davi como rei, mandou Samuel para ir para a casa de Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé e vai para ungir, e na medida que ele queria ungir, a palavra do Senhor nos fala que Deus ia proibindo, Deus ia impedindo, dizendo: não, não é esse, não, não é esse, ao ponto do profeta perguntar: não tens mais nenhum filho aqui? A Bíblia nos diz que Jessé respondeu, disse: tenho o menor, mas está no campo. Então o profeta diz: é melhor que se vá chamar a esse menor, e antes dele chegar, ninguém vai se assentar à mesa. Então ele já começa a ser notório em casa com os familiares. A arca vai fazer com que você seja notório na família. Quer dizer, os mais velhos, o pai dele, a mãe e os demais não se podiam sentar à mesa antes que Davi chegasse. Por quê? Porque Davi carregava a arca, Davi carregava a presença de Deus. Então a arca de Deus vai nos abençoar, de modo que nós possamos ser notórios, de modo que nós possamos se destacar. A palavra do Senhor já fala que eu te porei por cabeça e não por cauda, eu te porei por cima e não por baixo. É do nosso conhecimento que quando aqueles moços foram levados cativos para a Babilônia, o Daniel, Shadraque, Mesaque e Abednego, quando eles chegaram lá, se nós atentarmos para a palavra do Senhor, diz que eles se destacaram dentre todos aqueles que foram eleitos para aprendizado e para trabalharem na corte real. Então eles se destacaram porque tinham a presença de Deus, tinham a arca de Deus. Então aqui Davi vai se destacar no seio da família dele. Deus vai o colocar por cima. José também não foge muito essa linha. Quando ele é levado como escravo, é vendido como escravo no Egito. Quando ele chega no Egito e fica governador, os irmãos mais velhos, seus pais e familiares vêm para o Egito. Quem estava em destaque naquela altura era José. Isso tudo por causa da arca. Então, como fizemos referência, a arca vai te fazer notório no seio da sua família. E a arca também vai te fazer notório no meio do teu trabalho. A palavra do Senhor nos fala que quando Davi apacentava o rebanho dos seus pais, a Bíblia diz que vinha, a Bíblia não diz que veio, a Bíblia diz que vinha um leão, vinha o urso e pegava uma ovelha. Quando pegava a ovelha, a Bíblia nos fala que Davi ia atrás do leão ou do urso. Pegava o urso, abria a boca, tirava a ovelha, colocava do lado. Se o leão quisesse se levantar contra ele,
a Bíblia diz que Davi feria o leão. Ele está sendo notório no seu trabalho. Está sendo notório no sítio do seu ganha-pão. Se nós lermos ainda a palavra do Senhor, vamos perceber que você vai ser notório. A arca vai fazer com que você seja notório também no seio da sociedade. A palavra do Senhor nos fala que os filisteus apoquentavam, assolavam Israel por vários tempos ou por muitos dias. Num desses dias, Davi foi para lá para visitar os irmãos na guerra e chega lá e encontra Golias blasfemando e insultando. Os irmãos conhecem a história. E Davi parte e luta com Golias e o vence por causa de Deus. Se vocês lerem as declarações que Golias faz contra Davi e as declarações que Davi vai fazer contra Golias, vão perceber que são presenças que estavam em luta. Porque Davi diz para Golias: tu vens para mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens enfrentado, a quem tens afrontado. Então ele vai contra Golias, não por ele, não com ele, mas ele vai contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele usa a arca para fazer face a Golias. Em todas as circunstâncias da nossa vida tem Golias. Mas para não fugir à linha, falando de se destacar no meio da sociedade, a Bíblia vai nos fazer entender que esta atitude, essa vitória de Davi, fez com que ele se destacasse no reinado de Saul. Tanto que num desses dias, quando eles voltavam da luta, a Bíblia diz que as mulheres saíram e começavam a cantar. Davi matou milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E isso criou ciúmes em Saul, porque Davi literalmente matou uma pessoa só. E Saul matou vários inimigos, mas quem ficou notório foi Davi. Por causa de quê? Por causa da arca. A Bíblia fala que eu vou abençoar a quem tu abençoares. A Bíblia fala que se tu colocares a planta do teu pé em qualquer lugar, eu te darei por herança. Aonde tu colocares a tua mão, Deus vai fazer prosperar. A arca é que vai fazer prosperar aquele lugar, aquilo que tu vais fazer, sobretudo para nós que andamos e vivemos em Cristo Jesus. Porque quando nós andamos e vivemos em Cristo Jesus, a Bíblia já fala lá, o apóstolo Paulo, que não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E as nossas lutas não são nossas. Assim como falou Josafá, ele disse que eu não vou pelejar nessa peleja, o Senhor orientando a ele, mas ele vai se colocar na posição de louvar a Deus, e o próprio Deus é que vai pelejar. Irmão, veja aqui, a arca é que peleja. A presença de Deus é que peleja. Vocês lembram muito bem quando a arca de Deus foi levada pelos filisteus e foi colocada no templo de Dagon. Fecharam lá dentro. Quando no dia seguinte os filisteus vieram para ver o que estava a acontecer dentro do templo, encontraram enquanto o Dagon estava prostrado sobre a arca. É a arca que vai pelejar. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e não temos que lutar contra a sangue. E a palavra do Senhor diz que as nossas, ou seja, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Não só são espirituais, são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus, ou seja, elas são poderosas na arca da aliança. Enquanto Deus não estiver na peleja, enquanto Deus não estiver pelejando, não poderemos vencer, não poderemos alcançar vitórias, não poderemos chegar a lugar nenhum. Antes, pelo contrário, seremos como sino que tine, seremos como nuvens sem água. A arca estava lá no templo de Dagon. Dia seguinte, Dagon está prostrado diante da arca.
Pegaram o Dagon e levantaram. Eu não sei que Deus é esse que é levantado com seres humanos. Pegaram o Dagon e levantaram. Quando foi dia seguinte, não só estava prostrado, mas os braços também estavam cortados. Então, amados irmãos, a arca de Deus, a presença de Deus é extraordinária. A presença de Deus levanta o homem do lodo, levanta o homem do montouro e o faz assentar em lugares altos. Quem aceitaria? Quem poderia ter a mínima ideia ou noção de que um dia Davi poderia vir a ser rei em Israel? Era o mais novo de casa. Ficava apacentando o rebanho. Quando foi até para a peleja, os irmãos o reprimiram. Mas, irmão, pelejar, reprimir aquele que tem arca é perder tempo. A palavra do Senhor nos fala que quando o povo de Israel estava no Egito, no cativeiro, diz que quanto mais os egípcios afligiam os israelitas, mais os israelitas se multiplicavam. O crente é assim. Eu não sei se os irmãos já ouviram, os ouvintes já ouviram falar de gálbano. Gálbano é uma semente que é usada para fazer um dos melhores perfumes do mundo. Mas para que o gálbano tire aquele cheiro bom de perfume, ele tem que ser pisoteado, tem que ser batido, tem que ser esmagado para ele poder libertar aquele bom cheiro que faz um bom perfume. Então, irmão, quando você tem arca, você também fica gálbano. Você precisa ser pisado, você precisa ser batufado para que possa sair o seu perfume. Se você não pisar o gálbano, se você não partir, se você não esmagar ele, se você não o desfazer, ele não tem como tirar o perfume. Então a pessoa que tem arca é assim mesmo. Quando você pensa que está de pôr para baixo, então mais ele se faz notório, porque ele vai cheirar, o cheiro dele vai abranger de uma maneira extraordinária. A Bíblia já fala ali, deve ser no livro de Salmos, que a nossa justiça vai brilhar como a luz de meio-dia. Não há quem não há de ver a luz de meio-dia. Ela vai brilhar vai florescer como a palmeira. A Bíblia vai dizer que vai ser como uma cidade edificada sobre um monte. Vai ser como uma candeia. Irmão, não tem jeito, todas as pessoas verão que você tem a arca, porque a arca em si é que se responsabiliza de te fazer notório, de te tirar embaixo e de te pôr em cima. Os teus pais podem olhar para ti e pensar, não vai a lugar nenhum. Os vizinhos podem olhar para ti e dizer, isso aqui não chega a lugar nenhum. Mas a arca vai se encarregar de te colocar no apogeu. Venderam José. Na casa de Potifar, a mulher dele inventou aquela mentira e colocou ele no cárcere de modo a apagá-lo. Mas estando ele ainda no cárcere, irmão, vai perceber que a arca estava com ele. Muitas das vezes nós podemos passar por tribulações, por enfermidades, por necessidades, por carência, por falta. Não quer dizer que Deus nos abandonou. Vocês lembram Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão? Estavam amarrados os pés e estavam amarrados as mãos e estavam dentro do cárcere. A Bíblia diz que eles começaram a louvar. Perceba como o crente é gálbano. Ele aprisionado, amarrado os pés e as mãos, ele começa a louvar. Quando louva, a palavra do Senhor vai nos dizer ali no livro de Atos que veio um tremor de terra, tremeu a cadeia, as cadeias se abriram sozinhas. As cadeias se abriram, irmão. Quando mais você pisa o gálbano, ele não tem como, ele vai ter que cheirar. Você vai ter que sentir o cheiro. Você vai ter que conviver com aquilo ali. Por isso até nem adianta odiar pessoa que tem arca, porque vai fazer você apanhar trombose. Porque quanto mais você odiar a ele, mais notório ele fica. Quanto mais você pisotear a ele, mais notório ele fica. Vocês se lembram de Daniel? A Bíblia vai nos dizer que dentre os 120 ele se destaca. Ministros que foram eleitos.
E foram eleitos 3, e dentre os 3, ele também se destaca no meio dos 3. E os demais não se contentaram com aquela atitude, fizeram aquela lei de que tudo devia se pedir ao rei na altura. Não devia se fazer pedido a Deus nenhum, a não ser ao rei. E quem fizesse um pedido naquele espaço de tempo, acho que foram 3 meses, ao outro Deus pudesse ser lançado na cova dos leões. Eles esqueceram que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Quando colocaram ele lá na cova dos leões, os leões não o comeram. Muito pelo contrário, o rei já na manhã seguinte, quando vem, grita de longe: Daniel, Daniel, por acaso o teu Deus te ouviu? Daniel disse: não se preocupe, Senhor, eu estou aqui, são e salvo. Então não adianta querer pôr o crente, o que transporta a arca da aliança, no poço, porque o poço não vai ter água. Não adianta querer mentir para ele, inventar coisas que não tem nada a ver, coisas que ele não fez. Não adianta, porque quanto mais o fizerem dessa maneira, mais o colocam no apogeu. E nessa parte do fim, eu gostaria que nós tivéssemos um pequeno tempinho, que nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que a arca de Deus permaneça em nós, visto que no tempo de Saul a arca foi esquecida, mas no tempo de Davi a arca foi trazida, e Obed-edom aceitou a arca. A partir do momento que Obed-edom aceita a arca, ele recebe a bênção. As pessoas que estavam na sua casa também receberam as bênçãos. Se os filhos não obedeciam, mas por causa da arca passaram a sujeitar. Se o trabalho dele não andava conforme, passou a andar conforme. Então eu não sei se até hoje o ouvinte, o irmão aí, tem a arca na sua vida. Se você não tem a arca na sua vida, nós vamos fazer uma oração agora bem curta, dizendo: Deus, nós queremos que a arca esteja na nossa vida, para que nós possamos ser notório por causa de Deus, para que Deus possa pelejar as nossas lutas, para que Deus possa nos dar vitória, para que Deus possa abrir as portas que foram fechadas por intenções más de pessoas alheias, para que tudo aquilo que é nosso, que não está sendo desfrutado por causa de manobras que foram feitas, quando a arca se fizer presente, isso tudo voltará à nossa posse. Então nós queremos tirar esse tempo para orar uma pequena oração, dizendo: Senhor, que a tua arca venha em nossas vidas, que a tua arca permaneça em nossa vida, que a tua arca de maneira contínua permaneça em nossa vida, assim como diz a palavra do Senhor, que conheça ao Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. Não basta só conhecer, tem que prosseguir em conhecer ao Senhor. Vivemos dias maus, vivemos dias trabalhosos, vivemos dias de corre-corre, vivemos dias de enfermidades, vivemos dias de tempestades, de terremoto, dias que acontecem coisas que perturbam a nossa fé, até de certa forma desequilibram o nosso relacionamento com Deus. Mas enquanto a arca estiver dentro de nós, na nossa vida, o próprio Espírito Santo de Deus se encarregará de nos lembrar todos os dias, de nos ensinar todos os dias o que nós precisamos fazer para mantermos a arca na nossa vida. Vamos fazer uma pequena oração nesta tarde, em gesto de fecho desta palavra. Nosso bom Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, a tua palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesta tarde, ó Pai da Glória, queremos estar na posição de Obed-edom, soberano Deus, que aceitou a arca na sua casa. E a tua palavra diz que ele foi abençoado por causa da arca. Senhor Jesus, permita com que a arca de Deus, ela esteja na nossa vida, ela reina na nossa vida, ela se mova em nossa vida, e os efeitos da presença da arca possam se fazer sentir e possam se fazer notório na nossa vida, para a honra e para a glória do teu santo nome.
Não permita, Senhor Deus, que as inquietações, as inquietudes, as intempéries, meu Pai, as tentações, meu Rei da Glória, que venham, elas possam nos tirar a atenção da arca. Mas nós queremos que a tua arca, Senhor, ela permaneça em nossa vida, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja adorado. Nós agradecemos, Senhor, por este tempo. E entra, Senhor Deus, em cada coração. Transforma, Espírito Santo, convença, para que o teu nome seja glorificado e a palavra do Senhor seja notório, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém.